graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Eu sou Marcelo de Oliveira, evangelista da Igreja Projeto Videira, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E a partir deste momento te convido a fazer parte da maior escola de ensino do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, no nosso caso, o Discipulado Videira. E na aula de hoje nós vamos abordar a respeito das redes sociais e da internet. Como ela surgiu, como nós devemos usar as nossas redes sociais e o que a Bíblia diz a respeito do nosso relacionamento através das redes sociais. Quer saber um pouco mais? Então vem comigo. Pega um papel, uma caneta e principalmente a sua Bíblia e vamos juntos estudarmos esta importante lição e lição contemporânea para as nossas vidas nos dias atuais. Começa agora o Discipulado Videira. Graça e paz, amados. Vamos então dar início a mais uma importante aula do nosso Discipulado Videira. Desta vez falando sobre redes sociais, algo tão importante nos dias atuais e que a gente precisa estudar ela segundo os procedimentos que a palavra do Senhor nos ensina. Eu quero começar com uma pergunta. Eu, como um cristão, como devo usar as minhas redes sociais? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Na verdade, é uma pergunta que muita gente ainda não fez para si próprio. E este assunto ele deve ser discutido e ensinado nas nossas comunidades cristãs. A gente percebe que é cada vez mais comum nós repararmos um despreparo de muitos cristãos no uso das suas redes sociais. E isso é um perigo. Alguns se mostram incapacitados de se posicionarem em suas redes sociais de acordo até com as verdades fundamentais que a fé cristã propõe, enquanto outros simplesmente acabam por envergonhar a Igreja do Senhor e trazer prejuízos ao Evangelho através da internet. Devido a esse avanço tecnológico, muitas mudanças ocorreram na nossa sociedade. A rede mundial de computadores, a conhecida como internet, ela conecta todo mundo. Então, com o surgimento das redes sociais, tudo o que acontece é divulgado e comentado instantaneamente. As informações são transmitidas com uma rapidez surpreendente, mas, em contrapartida, vivemos um estágio em que as pessoas se relacionam cada vez mais de forma virtual do que presencial. E esse é um detalhe que a gente vai estar analisando nessa importante aula a respeito das nossas redes sociais. Muito bem, queridos, dando continuidade então à nossa aula. O que são as redes sociais? Essa expressão é usada para uma aplicação de rede mundial de computadores, também conhecida web, cuja finalidade é conectar e integrar as pessoas. Os que aderem a um site de relacionamento, eles podem se conectar entre si, criar um perfil, adicionar amigos e conhecidos, enviar mensagens, fazer depoimentos, trocar informações, fotos e vídeos, além de estabelecer vínculos. A rede social moderna surgiu no início do século XXI. Já a internet ela teve origem no século passado e se desenvolveu muito a partir do início deste século. Foram nos últimos 15 anos que as principais redes sociais se propagaram pelo mundo e essa propagação ganhou ainda mais força com o crescimento das tecnologias mobile, chamado aparelhos portáteis, como telefones, tablets e até relógio. As principais redes sociais da atualidade são Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e o LinkedIn. Também podem ser incluídas nesse grupo de aplicações de comunicação instantânea o famoso WhatsApp. As redes sociais proporcionam muitos benefícios, como criar novas amizades, interagir com pessoas que estão longe, ter acesso a materiais de estudo, etc. Mas, ao mesmo tempo em que as redes sociais permitem tantos benefícios, elas também trazem vários perigos e malefícios. As redes sociais podem desencadear problemas psicológicos e contribuir para quadros depressivos. Podem promover um isolamento social,
podem criar uma percepção distorcida da realidade, podem gerar relacionamentos superficiais, podem propagar o ódio e fomentar rivalidades e discussões, enfim, etc. No próximo quadro, nós vamos abordar os principais malefícios que as redes sociais podem produzir. Vamos então abordar os principais malefícios que as redes sociais podem produzir. Elas produzem pelo menos 4, que é bem perceptível. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção em cada uma delas. Pode ser que um de nós possamos estar sofrendo com esses malefícios que as redes sociais podem produzir. A primeira delas, a distorção da felicidade. Nas redes sociais, em geral, as pessoas publicam uma vida perfeita em um mundo repleto de felicidade, não é mesmo? Mas isso pode ser um comportamento dissimulado. E a palavra de Deus nos adverte quanto aos que vivem uma vida de dissimulação. Deixo para você aí a referência para você estar lendo um pouquinho depois. As redes estimulam a prática narcisista. O que é isso? Aquele indivíduo que admira de forma exagerada a própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. Esse é o narcisismo. A Bíblia condena essa atitude. Deixo aí uma referência para você estar lendo também, falando a respeito desse comportamento. Essas pessoas, elas tendem a buscar uma felicidade fútil, em meio a fotos montadas e sorrisos falsos. Muitas vezes, é uma vida de faz de conta. Apresentam o que não é verdadeiro. E a palavra de Deus, ela não compactua com essa tal prática. O segundo fala sobre isolamento e solidão. Estudos recentes mostram quanto maior a frequência do uso da internet, aumenta o sentimento de solidão. E o problema é acentuado pelas redes sociais. A Bíblia mostra a importância do companheirismo. Deixo aí uma outra referência para você estar lendo daqui a pouco, para você estar agregando aí nesta lição. O ser humano está sendo integrado à tecnologia, mas tratado como se fosse uma máquina. Essa falta de equilíbrio tem desencadeado crises emocionais, ansiedades e isolamentos. É uma bolha em que a realidade dá lugar à fantasia, como acontecia nos dias do profeta Jeremias. Está aí a referência para você acompanhar também. A terceira, relações efêmeras, ou seja, passageiras, temporárias. Nas redes sociais, com apenas um clique, é possível bloquear, deletar ou excluir as pessoas. E com outro clique, podemos aceitar, comentar e curtir as atividades de outras pessoas. Esse fenômeno constante nas redes sociais representa um declínio nas nossas relações humanas, que eram sólidas. E agora, por sua vez, por meio dessas tecnologias, a amizade, o amor e o respeito entre as pessoas são facilmente descartáveis. A vida que antes era feita de relacionamentos, de fato, passa a ser vaidades de vaidade, como está escrito aí, nesta referência que você pode ler também um pouco depois. A quarta é a falsa sensação de privacidade. Diversos usuários das redes sociais se iludem com a sensação de privacidade e ficam expostos a toda espécie de constrangimento. Comentários pessoais, sentimentos de caráter íntimo e pessoal, além de fotos e vídeos que saem da área do privado e se tornam públicos, permitindo assim que o mundo se torne um mundo do extremamente permitido e acessível. Você vê quantos malefícios a rede social pode produzir. E é bom a gente analisarmos uma a uma, porque para tudo a Bíblia tem respostas.
Muito bem, amados. Dando sequência à nossa aula, falaremos agora a respeito da Bíblia e das redes sociais. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre rede social. E isso é muito óbvio. Por quê? Porque as redes sociais fazem parte de um contexto moderno, ou seja, está na nossa geração. E ela surgiu com o avanço da nossa tecnologia. Mas, independentemente de ser contemporânea, não significa que não existam diretrizes da Bíblia para regulamentar as redes sociais. Porque, teoricamente, o principal objetivo da rede social é possibilitar a construção, a manutenção e a ampliação dos relacionamentos interpessoais. E a Bíblia tem muito a dizer sobre relacionamentos. Acompanhe comigo essa referência, que está em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Isso mostra que o casamento, a família, foi a primeira esfera de relacionamento social que aparece na Bíblia. Então a palavra de Deus ela não deixa dúvida de que o homem foi criado para viver em sociedade, ou seja, para construir relacionamentos sociais. Deus também ordenou que a família humana crescesse. O primeiro casal recebeu a ordem de se multiplicar e povoar a terra. Foi quem? Adão e Eva. Deus expressou também a sua vontade acerca de como o homem deveria se relacionar tanto com ele quanto com seu próximo. Os 10 mandamentos, por exemplo, está aí a referência para você acompanhar depois. Os 10 mandamentos é uma síntese clara do padrão moral de Deus sobre isso. Portanto, a mesma regulamentação bíblica acerca dos relacionamentos em geral, ela também se aplica aos relacionamentos virtuais. Vou pegar um exemplo. O 9º mandamento proíbe o quê? O falso testemunho contra o próximo. Então é claro que essa proibição também se aplica ao que é dito nas redes sociais. Então está aí a referência para a gente acompanhar e ver que a Bíblia tem resposta, inclusive, para as nossas redes sociais. Muito bem, queridos. Chegou um momento importante também da nossa aula, que foi a respeito da pergunta que foi feita lá no início desta aula. Você se lembra dela? Como o cristão deve usar as redes sociais? Com base em alguns princípios que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos tentar esclarecer e pontuar algumas ações ou atitudes que devem ser observadas pelo cristão no uso de suas redes sociais. Vamos a elas. Em primeiro lugar, o cristão precisa saber que tudo o que ele faz deve ser feito para a glória de Deus, inclusive o seu uso das redes sociais. Todo cristão deve refletir se Deus está sendo glorificado através do seu perfil e de suas interações nas redes sociais. Acompanhe comigo um trecho, uma referência bíblica, que fala um pouco a respeito do nosso comportamento. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31 e verso de número 32. Acompanhe comigo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. O segundo ponto a ser observado é o seguinte: o cristão jamais deve deixar que as redes sociais prejudiquem o seu relacionamento com Deus. E essa relação envolve um dos bens mais preciosos que temos, que é a nossa mordomia do tempo. Segundo as estatísticas, o brasileiro é um dos povos do mundo que mais passa ou gasta tempo nas redes sociais. Segundo a pesquisa
8 em cada 10 usuários gastam muito tempo nas redes sociais. E o que a Bíblia fala a respeito do nosso tempo? Acompanhe comigo uma referência que fala sobre a nossa comunhão com Deus e como nós melhorarmos a administração do nosso tempo. Acompanhe comigo. Olha o que a palavra de Deus fala em Efésios capítulo 5, verso 15 e o verso 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então você vê que remir o tempo, a Bíblia está querendo nos dizer que devemos usar com sabedoria e bom proveito todo o tempo que nós temos. Isso fala de primazia. O que é prioridade na minha vida? A rede social ou a palavra de Deus? Vou pegar um exemplo prático, quando a gente acorda, qual a primeira coisa que a gente faz? Busca o nosso devocional com ele ou buscamos quais mensagens chegaram ou quais informações já estão acontecendo dentro das nossas redes sociais? Essa é uma reflexão que fica para cada um de nós. Será que eu tenho aproveitado bem o meu tempo mais com a rede social ou mais com o meu Deus? Um terceiro ponto a ser observado é a respeito do que se deve e do que não se deve compartilhar nas nossas redes sociais, falando de nós, povo de Deus. Sem dúvida, a rede social apresenta uma ótima oportunidade para a evangelização, através de compartilhamento do próprio Evangelho. Mas também sabemos que elas fornecem muitas facilidades para divulgar aquilo que afronta a palavra de Deus. E, infelizmente, muitos dos que se dizem cristãos postam e compartilham conteúdo imoral, escrevem ou usam um linguajar estranho relativo aos seguidores de Cristo, falam palavrões, discutem, amaldiçoam e compartilham conversas imorais. Mas eles também se esquecem de que Deus pedirá conta de toda palavra torpe ou fútil que sai dos nossos lábios. E nesse contexto, os teclados dos computadores, smartphones e telefones também servem para esse contexto que a palavra nos insere. Acompanhe comigo aí esse texto em Mateus capítulo 12, verso 34 e verso 36. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Um quarto ponto a ser observado é que o cristão ele deve tomar cuidado para não expor a sua privacidade e a privacidade de sua família nas redes sociais. Especialistas da área da segurança da informação advertem para os perigos de informar a estranhos aquilo que acontece na intimidade do círculo familiar. Isso diz respeito também às mamães de primeira viagem, que gostam de publicar fotos e vídeos de seus bebês na web. Fica para elas também este alerta de perigo. Muito bem, amados. Seguindo a nossa lição, eu gostaria de compartilhar com vocês algo muito interessante. Observe comigo alguns sinais que as redes sociais deixam de rastro na nossa vida, que nos mostram o quanto elas estão nos afastando do Senhor
ou prejudicando a nossa vida de intimidade com Ele, o nosso devocional com Ele. Acompanhe comigo. O primeiro sinal. Você navega nas redes sociais, mas não tem tempo para orar e ler a Bíblia. A maior parte das coisas que nós fazemos nas redes sociais, em uma escala de importância, elas não estão acima de uma vida de dedicação ao Senhor. O Senhor ele deve estar em primeiro lugar nessa escala, muito antes da rede social. Eu gostaria que você refletisse nessa referência para a sua meditação, em Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Ela diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus. Então essa é a escala. Quem vem primeiro na minha vida? O Senhor ou a rede social? O segundo sinal que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Você não presta atenção ao culto porque não desliga suas redes sociais. Quando você está cultuando a Deus, o seu celular ele fica ligado ou fica desligado? Deixar o celular ligado, às vezes, nas redes sociais durante o culto é um claro sinal de que a mensagem que está sendo trazida no altar pelo Senhor é menos importante que as mensagens que as suas redes sociais estão te mostrando ali no telefone. E essa falta de atenção vai te cobrar, ou vai me cobrar, um preço caro, já que não estamos dando o devido valor e o temor ao Senhor nosso Deus. E eu quero que você reflita comigo também esta passagem bíblica em Jeremias, capítulo 48, versículo de número 10. Que a gente não seja encontrado nessa condição aqui, que a Bíblia nos revela. Terceiro sinal, e esse também é bem enfático. Você não é sal e luz para as pessoas porque fica o tempo todo focado na tela do telefone. As redes sociais muitas vezes interferem em nossas obrigações como servo de Deus. Por exemplo, de sermos sal e luz no mundo, conforme a referência que está aí embaixo para você acompanhar depois. Fica muito difícil alguém ser sal e luz sem dar atenção às pessoas, sem ouvi-las, sem olhar nos olhos dela, sem ter tempo de poder impactá-la com um bom testemunho. Se as suas redes sociais acabam te hipnotizando ao ponto de tirar seu tempo de conviver com as pessoas, de conversar com elas, de testemunhar ou de ouvi-las, ou até mesmo de orar por elas, isso é algo muito prejudicial à sua vida com Deus e deve ser reavaliado. Nós não devemos negligenciar a Deus, muito menos a sua obra. Medite nesse texto, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 14. É uma exortação clara para nós não sermos negligentes com o dom que o Senhor entregou a cada um de nós. Que isso fica de ensinamento e reflexão para as nossas vidas. Um quarto ponto a ser observado, o quarto sinal na verdade, é se o uso das nossas redes sociais está promovendo algum tipo de edificação. O que é algo edificante? É aquilo que nos traz crescimento positivo. O que as nossas redes sociais estão trazendo de edificante e de positivo para nós e para a vida dos outros? Se apenas está me levando a um gasto de tempo excessivo e desnecessário, briga, discussões vazias, ou coisas que estão desagradando a Deus, ou coisas semelhantes a essa, então o uso dessa rede social, na verdade, está fazendo a gente tropeçar. E o melhor a se fazer é seguir o conselho que está em Mateus capítulo 5, versículo de número 29. É melhor arrancar das nossas vidas, porque não compensa viver uma vida longe da presença do Senhor por causa de uma rede social, ou trazer qualquer tipo de dano à nossa vida espiritual por conta de algo que não está sendo edificante, nem para mim e nem para o próximo. O quinto sinal,
e um dos mais graves que talvez muitos desconheçam. Você age como um viciado em redes sociais? Alguns vícios são muito comuns na vida das pessoas, né? E é facilmente de identificar. Vício de fumo, bebida, drogas, etc. Mas algumas pessoas estão sendo destruídas pelo vício em redes sociais. E aí a pessoa pode estar sofrendo de uma doença. É isso mesmo, uma doença. Doença virtual. Pode parecer brincadeira, mas ela existe. E ela se chama nomofobia, que é o vício em celular. A nomofobia é um medo irracional de ficar sem o telefone celular ou ser incapaz de usar o telefone por algum motivo, seja por ele estar desligado, estar acabando a bateria, enfim, vários são os motivos. E ela deixa alguns sintomas. Observe comigo alguns sintomas que a nomofobia pode deixar. A pessoa acorda no meio da noite para ver notificações, não frequenta lugares que não tenham o Wi-Fi, não desliga o celular nunca, não conversa mais com a família, vive isolado na tela do celular, tem crise de ansiedade se ficar longe do aparelho por algum tempo. Isso é muito sério. E é bom estar atento a isso. E é importante verificar esses sintomas e, se identificar esses sintomas, começar a tomar providências. Porque, além da vida com Deus, o mau uso dessas redes sociais, elas podem destruir um relacionamento familiar, o relacionamento social, atrapalhar no trabalho, atrapalhar no estudo, enfim, a devastação é grande. Então, não vale a pena perder essas coisas por causa de uma rede social. Muito bem, amados. Finalizamos esta lição falando a respeito da ética cristã e a rede social. A ética cristã, ela vai estar sempre pautada na Escritura e vai buscar nela os princípios que vão nortear a vida do homem numa sociedade. Jesus disse que os seus seguidores devem ser sal da terra e luz do mundo. Está aí a referência bíblica para você acompanhar um pouco depois. O apóstolo Pedro também escreve que o cristão foi escolhido para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está aí a referência bíblica também a respeito desse texto. E o mesmo apóstolo Pedro também indica que o cristão ele deve ser caracterizado por sua boa conduta. Está aí mais uma referência bíblica. Portanto, meus amados irmãos, o cristão ele deve usar as suas redes sociais de acordo com os limites estabelecidos pela própria palavra de Deus. A palavra de Deus ela é regra de fé e prática para toda a nossa vida. E a rede social está inclusa nisso também. Eu quero finalizar com um trecho da palavra, onde o apóstolo Paulo recomenda aos coríntios e a nós hoje também, esses que estão usando as redes sociais. Acompanhe comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Muito bem, queridos. Encerramos mais uma importante lição do Discipulado Videira. Espero que você e toda a sua família tenham sido ricamente abençoados com a mensagem de hoje e que fique o aprendizado. Que as nossas redes sociais têm a ver com o nosso relacionamento. Isso pode interferir também no nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus. No mais, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal.